Na sua avaliação, por que a China acha que pode vencer uma guerra comercial com Donald Trump? E, na sua visão, até onde vai essa batalha tarifária? Até qual momento os dois países conseguem suportar? Porque há, de certo modo, uma dependência dos dois, né, em relação a alguns produtos. Já é prevista aí uma queda brusca, né, nas relações comerciais entre os dois países. Eles têm segurança financeira, econômica e opções de comércio capazes de lidar com essa queda de braços, na sua visão? Ítalo, eu acho que é interessante para situar um pouco essa questão, né, de até onde a China consegue ir, porque muitas vezes quando a gente vê a China dando respostas às questões, né, às questões essa ou outros desafios que vão aparecendo, às vezes parece que é uma resposta pontual, né? A gente vê a foto, mas eu acho que é muito importante a gente ver o filme. Então, essas respostas que são dadas hoje são possíveis de serem dadas porque existe um processo de 20 anos que vem como uma estratégia para a consolidação do mercado interno chinês. E, além disso, uma estratégia de tornar a inovação tecnológica, o desenvolvimento tecnológico, como um dos grandes puxadores do crescimento econômico chinês. Então, ali, quando eu disse daquela virada de estratégia que a China dá a partir dos anos 2000, existem duas dimensões que vão caracterizar essa mudança nessa dinâmica de acumulação, ou seja, na forma como essa economia, quais são os fatores que puxam o crescimento dessa economia. Então, a partir de 2000, eles fazem essa inserção internacional por via dos investimentos e que vão consolidando essa presença tanto geopolítica quanto econômica no mundo, e dentro eles vão adotar uma estratégia para uma transição de que a economia passe a crescer com base no mercado interno e com base no desenvolvimento tecnológico. E por que eles fazem isso? Tem essa estratégia econômica interna. Porque ali, em 1997, depois tem uma grande crise asiática que vai dando notícias de uma economia internacional cada vez mais instável. E aí, em 2008, em 1997, essa grande crise asiática vai dando notícia do que em 2008 vai ser essa grande crise global, que, enfim, né, teve como grande palco os Estados Unidos. E além disso, na década de 90, a China era muito dependente do comércio exterior. Para conseguir lidar com esse ambiente internacional cada vez mais financiarizado e, consequentemente, com crises mais recorrentes e mais profundas, a China vai percebendo que não dá para depender só das exportações. Mas, ao mesmo tempo, as coisas não são, no processo de desenvolvimento, as coisas não são um ato de vontade. Então, a China precisava construir uma base material para conseguir passar de um modelo, de uma dinâmica centrada nas exportações para uma dinâmica centrada no mercado interno. Então, quando a gente vê essa robustez do mercado interno hoje, a gente está vendo a expressão do que foi uma estratégia construída nos últimos 25 anos, desde o começo dos anos 2000. Então, e além disso, o que também hoje dá corpo para poder responder a essa guerra comercial é justamente também os altos investimentos em inovação tecnológica. Então, quando a gente teve a primeira guerra comercial lá em 2018 com Trump, o grande centro da guerra comercial eram os semicondutores. Hoje, os semicondutores chineses, a tecnologia dos semicondutores chineses já ultrapassou a tecnologia americana e outras de semicondutor. Então, a China conseguiu ter um ganho de desenvolvimento tecnológico muito grande nos últimos 20 anos. Mas, graças a essa estratégia focada na formação de um mercado interno robusto, que inclusive isso vai incorporar uma estratégia de ampliação dos direitos trabalhistas, de ampliação dos salários, justamente para garantir renda para essa classe média que vai se formando. Lembrando que hoje a classe média chinesa é uma das maiores do mundo, né? Então, fazendo um movimento contrário do que foi a trajetória dos Estados Unidos, que antes tinha quando a gente olhava a estrutura econômica da sociedade, né, a gente diz de um formato de azeitona, ou seja, um extrato médio bastante significativo. E depois foi se tornando mais piramidal. A China
vai fazendo essa trajetória contrária, vai formando uma estrutura cada vez mais nesse formato de azeitona com um extrato de renda média muito grande, o que vai garantindo justamente esse mercado interno. Então, até onde chega é difícil dizer, porque a gente está diante de uma instabilidade do Trump que vai aumentando essa aposta, e a China claramente adotou a postura de responder a isso, porque consegue, né? Porque tem essa base material e essa confiança no seu mercado interno. Mas é claro que isso não passa sem consequências, né? Então, por exemplo, teve agora uma previsão de uma queda de 0,7% no crescimento chinês de 2025. Mas, ao mesmo tempo, Ítalo, a previsão era de 5%. A previsão que foi agora em março colocada pelo Estado chinês, e que todo ano, já faz uns 3 ou 4 anos que a previsão é de 5% e eles batem essa meta. Mas a previsão de 5% já era maior do que a previsão das economias desenvolvidas, que está entre 2% e 3%. Então, essa queda de 0,7%, se vir de fato a se concretizar, ainda deixa o crescimento chinês maior do que o crescimento das economias desenvolvidas, do que já tinha de previsão desse crescimento. Então, enfim, eu literalmente não sei dizer até onde vai, porque me parece que, embora o Trump tenha, na noite passada, né, sinalizado um querer uma trégua, chegou a dizer que o Xi Jinping é o presidente mais inteligente do mundo, é difícil dizer com tamanha instabilidade até onde vai, porque a China tem reagido. Então, até onde vai diz mais de aonde o Trump está disposto a ir, parece que é bastante longe, né? Do que das reações da China que tem vindo que tem vindo a reboque dessa ação, dessa ofensiva americana, né? É isso, tá tudo então nas mãos do presidente